Olá, amigos! Aqui é o Tom do Watchman River. Feliz por estarem aqui. Espero que estejam bem. Obrigado por se juntarem. Hoje é terça-feira, 26 de maio de 2026, e é um grande dia porque este é o dia que o Senhor fez, e nós vamos nos alegrar e ficar felizes nele. Um dia lindo aqui à beira do rio, no meio de Connecticut, 18 graus. Eu adoro essa temperatura. Eu prefiro isso a 29 graus pessoalmente, mas é simplesmente um dia perfeito. Antes de começarmos, quero ler algumas passagens das Escrituras, pois é essencial permanecer na palavra de Deus. Estou lendo As Promessas de Deus para Cada Uma de Suas Necessidades, um livro com passagens das Escrituras organizadas por categorias. Estou na página 52. Jesus é tudo para você. Vamos ler algumas. Filipenses 4, versículo 19. E o meu Deus suprirá todas as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Vamos para Filipenses 4, versículo 13. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Amo esse versículo. Romanos 8, versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Salmo 68, versículo 19. Bendito seja o Senhor, que dia a dia nos cumula de benefícios, o Deus da nossa salvação. João, capítulo 16, versículos 23 e 24. E naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade vos digo, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Lindo. João 15, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Vamos para Marcos 11, versículo 24. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e vocês as terão. Efésios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Digam amém. Obrigado. Eu ouvi isso. Acho que ouvi sim. Não, mas acho que ouvi sim. 2 Coríntios 5, versículo 21. Pois ele fez aquele que não conheceu pecado se tornar pecado por nós, para que pudéssemos nos tornar a justiça de Deus nele. Lindo! Filipenses 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos fazer mais um. 2 Coríntios 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Espero que você tenha se renovado em Cristo Jesus. Se ainda não conhece Jesus, continue assistindo ao vídeo, pois isso é muito importante e o tempo é curto. Estamos vivendo em um período que me diz que esta guerra no Oriente Médio leva ao arrebatamento da igreja. Eu realmente acredito nisso. Estou dizendo quando? Não sei quando, mas estou dizendo isto. Esta guerra e tudo o que estamos vendo agora com os acordos de Abraão, vamos falar sobre isso. E tudo o que estamos vendo está me dizendo que já estamos no fim dos tempos e estamos esperando por Jesus dia após dia. E não há saída a não ser para cima, porque as pessoas acham que podem encontrar soluções em relação ao Irã, Israel, Hezbollah e Líbano. E eles não vão encontrar as soluções. Nós estamos esperando por Jesus. Eles podem até ter algum cessar-fogo temporário, como supostamente tem agora. E eles podem até estender isso um pouco mais. Mas essa guerra nos leva para casa. Eu acredito nisso desde 7 de outubro de 2023. E vou acreditar nisso até o dia em que eu ver Jesus face a face. Esta é a guerra. Quero ler este artigo e compartilhar com vocês. O link estará na descrição. Eles não contam a verdade. Por isso, um acordo de paz com o Irã é impossível agora. Ele aborda um aspecto disso, mas acredito que seja ainda mais profundo do que ele diz. Mas ele disse, quantas vezes já ouvimos que um acordo de paz com o Irã está quase finalizado ou poderia ser assinado hoje? E quantas vezes isso não aconteceu? Parece que é todo dia nas últimas semanas, não é? Às vezes eu sinto que estou assistindo a uma versão bem distorcida do Feitiço do Tempo, onde as pessoas acordam todo dia e decidem acreditar nas mesmas mentiras de novo e de novo. O Irã nunca, jamais, em hipótese alguma, vai assinar qualquer coisa, a menos que inclua o fim dos combates entre Israel e o Hezbollah. Mas Israel acabou de lançar uma grande operação militar contra o Hezbollah em resposta a um aumento nos ataques de drones contra alvos israelenses.
Se o Hezbollah deixasse de enviar drones para Israel, talvez avançássemos, mas o Irã não consegue ou não quer impedir os ataques terroristas do Hezbollah. O Hezbollah está atacando Israel todos os dias, especialmente desde que Israel se reuniu com os líderes do Líbano para tentar fazer algum tipo de, você sabe, acordo de paz. E eles disseram: vocês têm que fazer o Hezbollah parar. Bem, o Hezbollah não ficou nada feliz, e desde então, todos os dias, são drones e mais drones e mais drones. Há muita confusão sobre as negociações que estão acontecendo entre os Estados Unidos e o Irã. Primeiramente, não está sendo negociado um fim permanente para a guerra. O que está sendo negociado é uma extensão do cessar-fogo por 60 dias. Durante esses 60 dias, o Estreito de Hormuz seria temporariamente reaberto sob a administração iraniana, e as forças dos Estados Unidos recuariam e suspenderiam o bloqueio dos portos iranianos. Uma vez que essa extensão do cessar-fogo de 60 dias seja assinada, haveria uma janela de tempo limitada para negociações sobre o programa nuclear do Irã. O governo Trump está insistindo que o Irã deve entregar seu urânio enriquecido e os iranianos continuam negando que tenham concordado com isso. Na verdade, eles estão simplesmente dizendo de jeito nenhum, José. Bem, não é José, mas eles estão dizendo de jeito nenhum. Nós não vamos fazer isso. Não vejo como o governo Trump e os iranianos chegarão a um acordo nuclear. Sinceramente, não vejo. Eu também não vejo. A extensão do cessar-fogo de 60 dias precisa ser assinada antes disso, mas isso não ocorrerá enquanto Israel e o Hezbollah continuarem lutando. Segundo o primeiro-ministro Netanyahu, Israel está em guerra com o Hezbollah e promete intensificar ainda mais as ações das forças de defesa de Israel. E é exatamente isso que está acontecendo agora no Oriente Médio. Israel está atacando o Hezbollah no sul do Líbano neste momento. Ontem isso aconteceu e o Insider Paper compartilhou. Forças dos Estados Unidos realizam ataques no sul do Irã em legítima defesa, diz o Comando Central dos Estados Unidos. Os ataques miraram locais de lançamento de mísseis e barcos iranianos que tentavam colocar minas, segundo o Comando Central dos Estados Unidos. Os militares dos Estados Unidos vão defender as forças americanas enquanto usam moderação durante o cessar-fogo em andamento, disseram eles. Então, eles estão dizendo que o cessar-fogo ainda está em vigor. Ontem atacaram barcos alegando autodefesa, pois disseram que esses barcos colocavam minas no Estreito de Hormuz. Depois recebemos isso. E isso tem a ver com o Hezbollah no Líbano. Isso foi ontem à noite, horário do Oriente Médio. Moradores estão fugindo de Beirute nesta noite, com medo de que Israel intensifique seus ataques à sede do Hezbollah em resposta aos repetidos ataques de drones contra comunidades no norte de Israel. O Hezbollah está lançando esses drones que Israel ainda não tem tecnologia para derrubar do céu, e eles estão sendo seriamente prejudicados por isso, e a luta está se intensificando neste momento. Estudantes da fronteira norte de Israel têm aulas em casa hoje após as forças de defesa de Israel endurecerem regras devido ao aumento dos ataques de drones. As forças israelenses estão ampliando as operações no Líbano para conter e eliminar a ameaça do Hezbollah. Israel, o presidente libanês, A1, afirma que a retirada de Israel do sul do Líbano é uma exigência inegociável. Ele afirmou que Israel só se retirará quando a ameaça do Hezbollah acabar, mas o Líbano pode ajudar a eliminar essa ameaça e restabelecer sua soberania, ou apenas sair do caminho. Porque isso é ex e foi de Israel hoje no Telegram exatamente o que está acontecendo. É como se o presidente do Líbano pedisse a Israel que parasse, mas nunca dissesse isso ao Hezbollah. E Israel tem o direito de responder. Quando suas forças estão sendo atacadas por drones que eles no momento não têm tecnologia para impedir, é um problema sério e há uma escalada séria acontecendo. Israel também disse isso hoje. Enquanto o mundo observa mísseis, caças e sistemas de defesa aérea, o campo de batalha no norte de Israel está mudando bem mais perto do solo. Pequenos drones FPV, baratos, rápidos e difíceis de detectar, estão se tornando uma das armas mais perigosas do Hezbollah, apoiadas pelo Irã. O Hezbollah usa drones para atacar tanques, veículos, posições e soldados, obrigando até mesmo um dos exércitos mais avançados do mundo a entrar num novo tipo de guerra defensiva. Esse é o novo rosto da guerra assimétrica, que deixou Israel correndo atrás de uma solução, e nós conversamos sobre isso. Eles falam sobre armas de ficção científica, incluindo itens magnéticos para atrair drones e outros assuntos. Mas eles logo vão encontrar uma solução, sempre conseguem.
Buba, do Buba News, disse o seguinte: o falso cessar-fogo no Líbano chegou a um ponto crítico. O Hezbollah nunca parou de lançar drones suicidas contra as tropas israelenses e contra comunidades civis israelenses. Essa guerra continua e Israel se conteve de realmente revidar. Mas isso pode estar mudando, aparentemente. Vai esquentar no norte. Até os chefes das localidades no norte de Israel alertaram seus moradores ontem à noite para ficarem atentos à escalada iminente contra o Hezbollah no Líbano. É isso que está acontecendo. Ele também disse que Israel lançou a Operação Setas de Fogo. Esta é uma nova operação. Isso é um retorno à guerra. As escolas permanecerão fechadas em todo o norte de Israel amanhã. Beirute está sendo evacuada e o comando da Frente Interna das FDI orienta os civis a se prepararem para o que virá. E ele disse: isso é ou Netanyahu tentando sabotar o acordo de Trump, ou ele está tentando causar o máximo de dano possível antes de encerrar a guerra por ordem de Trump. Trump pode pressionar pela paz, mas não pode mudar o que vai acontecer nas próximas 48 a 72 horas. Israel tem uma missão e ela começa agora, enquanto gravo isso. E é sério, é enorme, enorme. Desculpa, esquilo. Tive um momento de distração ali. O que mais? Se quiserem pausar o vídeo, entendo, o tema é pesado. Podem pegar um lanche. Não sei bem o que quero comer, mas você decide. Escolha por mim. Eu bem que queria um lanche, e sei que você também. Depois volte, ok? Este é o presidente Trump ontem. Ele fez uma declaração sobre o que ele chama de poeira nuclear do Irã, o urânio enriquecido. E ele enviou isso na Truth Social. A poeira nuclear de urânio enriquecido será imediatamente entregue aos Estados Unidos para ser trazida de volta e destruída. Ou, de preferência, em conjunto e coordenação com a República Islâmica do Irã, destruída ali mesmo, em outro local aceitável, com a Comissão de Energia Atômica ou seu equivalente sendo testemunha desse processo e evento. Obrigado pela sua atenção a este assunto. Então essa continua sendo a linha vermelha dele. Você não terá uma arma nuclear. Você não vai manter seu urânio enriquecido. Até agora, ele respeita essas linhas vermelhas. E continuamos ouvindo na grande mídia repetidamente que, bem, vai haver um acordo. E simplesmente não parece que estamos vendo qualquer tipo de acordo se aproximando porque o Irã continua dizendo não. Esse foi o secretário de Estado Marco Rubio. Acho que ele estava no Air Force One ontem à noite. E essa é a citação dele. Os estreitos precisam estar abertos e estarão de um jeito ou de outro. Então eles precisam estar abertos. O que está acontecendo lá é ilegal, é contra a lei, é insustentável para o mundo, é inaceitável. Não conheço país no mundo que apoie sistema de pedágio. Os russos não são a favor de um sistema de pedágio. Os chineses não são a favor de um sistema de pedágio. Quero dizer, não existe nenhum país no mundo que seja a favor de um sistema de pedágio, exceto o regime no Irã. Então isso não é aceitável, isso não pode acontecer. Os estreitos precisam estar abertos, sem impedimentos, sem pedágios. E, obviamente, isso precisa acontecer imediatamente assim que houver qualquer acordo. Palavras fortes. Vamos ver. Eles seguem dizendo que não vão fazer isso. Israel compartilhou hoje que Trump disse sobre o Irã: será um grande acordo para todos ou nenhum. E Trump também insistiu que, como parte do acordo, a Arábia Saudita, Catar e Paquistão deveriam aderir aos acordos de Abraão. Sim, houve um artigo no Times of Israel. Trump relaciona os acordos de Abraão ao acordo com o Irã, defende a adesão obrigatória de 6 países muçulmanos e sugere que sauditas e cataris sejam os primeiros. Em conversas no sábado com líderes de 8 países muçulmanos e do Oriente Médio, o presidente Trump afirmou: ele disse que após todo o esforço dos Estados Unidos para montar esse quebra-cabeça complexo, deveria ser obrigatório que todos esses países, no mínimo, assinassem simultaneamente os acordos de Abraão. Cara, estamos vivendo tempos fascinantes, não é mesmo? Ele especifica esses países como Arábia Saudita, Catar, Paquistão, Turquia, Egito e Jordânia, e também cita os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, observando que eles já são membros. E então o ministro da Defesa do Paquistão apareceu um pouco depois e disse que não há chance de seu país cumprir os desejos de Trump e aderir aos acordos de Abraão. A Arábia Saudita também disse: de jeito nenhum.
Não falaram José, mas disseram de jeito nenhum. Isso é da Hormuz Letter no X. O Ministério das Relações Exteriores do Irã confirma oficialmente que não há nem haverá compromissos nucleares iranianos ou entrega de urânio em qualquer rascunho de acordo com os Estados Unidos, chamando todos os relatos que afirmam o contrário de pura mentira, tornando as conversas futuras inúteis devido à insistência dos Estados Unidos sobre o assunto. Então, ambos os lados não estão cedendo. A declaração afirma que não estamos assinando acordo com os Estados Unidos e ninguém pode dizer que estamos perto disso. O Irã afirmou a Tasnim que está prestes a cancelar as negociações, mas a principal questão é: com quem estão conversando? Com quem a administração Trump está conversando? Porque parece que ninguém realmente sabe quem está no controle lá naquele país. Eu simplesmente não acho que alguém tenha a resposta final. Não sei como alguém poderia fazer cumprir qualquer negociação futura ou qualquer tipo de acordo. Eles estão todos desalinhados lá. Não há liderança firme no Irã agora. Isso é o que Bubba, do Bubba News, disse. Ele falou que a normalização da Arábia Saudita com Israel está morta até que a Palestina entre na pauta. Essa única frase acabou de complicar todo e qualquer acordo de paz que está em andamento atualmente. O acordo com o Irã, o cessar-fogo em Gaza e o realinhamento mais amplo do Golfo nos Acordos de Abraão são a forma de Trump vender sua arte da negociação como seu legado no Oriente Médio. Mas Netanyahu não consegue vender a ideia de um Estado palestino internamente para os outros israelenses. E Mohammed bin Salman não pode ter nenhuma normalização com Israel sem essa questão da Palestina. Ele disse: 2 homens, 2 impossibilidades políticas, uma região prendendo o fôlego. Exatamente, na verdade. Tudo bem, então é isso que está acontecendo no Oriente Médio. Vamos para este aqui. China e Rússia emitem uma declaração de nova ordem mundial. Rússia e China acabaram de divulgar 2 documentos detalhando como querem refazer a nova ordem mundial e substituir os Estados Unidos como líder do sistema global. Os documentos estão cheios de aspirações, mas não apresentam meios para alcançar esses objetivos. Bem, honestamente, isso é porque os Estados Unidos precisam ser tirados do caminho. Acredito que após o arrebatamento, eles terão mais chances, ao menos por um tempo, de realizar o sonho da nova ordem mundial. Sabe, Jesus está no controle de tudo isso. Não deixe nada disso te preocupar. Sabe, nos foi dito que haveria guerras e rumores de guerras, pestilências e terremotos em vários lugares. Nos foi dito que tudo isso aconteceria. E Jesus disse que quando isso começar a acontecer, olhe para cima, pois a sua redenção está próxima. Elas já começaram, caso você não tenha notado. A Rússia diz aos residentes e estrangeiros para deixarem Kiev, Ucrânia, imediatamente. Isso estava acontecendo ontem. Eles avisaram todos os cidadãos dos Estados Unidos em Kiev para evacuarem antes dos ataques. Senhor, por favor, pare essa guerra. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse: Moscou planeja ataques sistemáticos a Kiev. Pedimos a evacuação da embaixada americana em Kiev. Só para você saber, estou tão cansado da guerra. E então, sabe, a gente não fala sobre Kim Jong-un há pelo menos 1,5 meses. E esse cara precisa de atenção. Então ele precisou agir ontem para meio que nos acordar e dar um pouco de atenção para ele. Então a Coreia do Norte lançou vários mísseis balísticos de curto alcance em direção ao mar. Então é isso. Ele fez isso. Agora ele conseguiu a atenção que queria e fica lá cantando. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Eu fiz isso, eu fiz isso. É uma piada de mau gosto. O cara precisa de Jesus, né? Ele precisa de Jesus. Olha isso. Essas imagens são bem dramáticas. Um meteoro cai do céu enquanto um vulcão entra em erupção nas Filipinas. Estou repetindo isso para mostrar o quanto é dramático. É impressionante. Quem registrou essas imagens? Incrível. Durante a noite houve um terremoto sério no Chile. Um terremoto de magnitude 6,9 atingiu o norte do Chile, mas não houve ameaça de tsunami. Mas olha, eu vi vídeos de muita coisa balançando e tetos de prédios desabando. E sabe, vamos orar pelas pessoas de lá que estão passando por isso. Nas últimas 24 horas terremotos, 42 acima de 4.0, 14 acima de 5.0 e aquele de 6,9. Então, um acima de 6.0 tá aí.
Tudo certo, vocês estão bem, segurando firme? Espero que sim. Espero que tenham tido um bom fim de semana aqui nos Estados Unidos, que foi prolongado. E estamos de volta. É terça-feira. Estamos de volta. Certo, mundo palhaço, venham comigo. Tudo bem. Preocupante. Pacientes correndo para cirurgiões plásticos em busca do visual de IA. Cirurgiões plásticos no Reino Unido estão cada vez mais preocupados com seus pacientes pedindo um rosto com aparência de IA. O termo se refere a uma aparência que é fortemente editada por ferramentas de inteligência artificial. Doutora Nora Nugent, cirurgiã estética e presidente da Associação Britânica de Cirurgiões Plásticos, viu essa tendência de perto. Ela disse que muitos de seus colegas tiveram experiências semelhantes com seus clientes. Agora, os pacientes estão indo aos cirurgiões com fotos de seus rostos aprimorados por IA e esperando que esses resultados possam ser alcançados por meio de cirurgia. Eles querem uma pele impecável, maçãs do rosto bem esculpidas, narizes refinados e uma simetria quase perfeita. Padrões que muitas vezes demandam muito tempo, custam caro e são fisicamente inatingíveis. Dr. Alex Carides, um cirurgião que atua no oeste de Londres, enfatizou que enquanto a IA pode controlar cada pixel em uma imagem, a cirurgia não funciona nesse nível de detalhe. Ao editar fotos de clientes, a IA costuma adotar padrões de beleza comuns, como mandíbula em V e rosto em formato de coração para mulheres. Homens têm mandíbulas mais largas e pálpebras superiores mais cheias. Essas pessoas precisam de Jesus. Essas pessoas, elas só precisam de Jesus. Sabe, ir a um cirurgião plástico achando que pode ficar parecido com uma imagem de IA, sabe? E qualquer um que... Quem vê, quero dizer, tantas miniaturas no YouTube, eles usam IA agora. Eu não uso IA. Alguém me acusou disso outro dia. Disseram, Tom usa IA nas miniaturas. Não uso. Mas enfim, vejo muitas miniaturas desses pastores e você sabe como eles realmente se parecem. E você vê essas miniaturas e pensa, poxa, ele está bonito hoje. Parece IA, né? E as pessoas levam as fotos dizendo que querem esse visual. Se um dia eu for a um cirurgião plástico, vou dizer, doutor, presta atenção. Pode me fazer parecer uma torta de limão com merengue, só o rosto. Sabe, eu adoraria parecer uma torta de limão com merengue. Isso é só um humor bobo. Ele não teria muito o que fazer, mas parecer uma torta de limão com merengue talvez fosse até melhor, sinceramente. Enfim, tudo bem, vamos fazer alguns comentários do dia, beleza? Chega dessa bobagem. Tami, quem está pronto para a decolagem final? Eu sei que estou ansioso para ver todos que amam e aceitaram Jesus. Tudo está se desenrolando bem diante dos nossos olhos. Vamos todos segurar firme. Em breve estaremos indo para casa. Concordo, irmã. Estamos sim. Obrigado, Tami. Randy. Randy de Índia aqui. Após 6 dias, finalmente temos céu ensolarado. A chuva que estou ouvindo é bastante relaxante para meus ouvidos. Ele está falando sobre a chuva que estava caindo no meu escritório aqui ontem. As passagens lidas foram maravilhosas e muito importantes para este dia de lembrança dos guerreiros caídos. A loucura segue no mundo, e o arrebatamento por Jesus para estar com ele está mais próximo do que nunca. Deus abençoe a família Watch, River e todos que perderam entes queridos ou enfrentam problemas de saúde. Amém, irmão. Obrigado, Randy. Youssef, Senhor, por favor, me dê paciência e paz para viver neste mundo e para esperar e estar pronto para a sua vinda. Amém. Todos precisamos dessa paz que excede todo entendimento nestes últimos dias, não é? Rita, família, nós paramos de viver para este mundo. Passamos a viver para o mundo futuro, deixando de basear nossas vidas em coisas passageiras. Nós começamos a investir em coisas eternas. Nós somos filhos da família de Deus. Nós temos um Pai incrível, amoroso e poderoso. Vamos terminar com força, ajudando outros a fazer uma escolha. Ilumine-os com a sua luz da vida e ajude-os a ver que existe esperança. Bendita esperança. Amém, irmã. Obrigado. Amém. Você está certo. Neste momento, tudo o que podemos fazer é compartilhar o Evangelho. Estamos nos últimos dias e só compartilhamos o Evangelho. Vamos fazer mais uma, Tom Phillips. Ei, Tom, aqui estão estatísticas mais animadoras do que as que você leu sábado.
100% das promessas e profecias de Deus vão se cumprir. Amém, irmão? 100% dos nossos pecados são cobertos pelo sangue de Cristo quando nascemos de novo. Amém. 100% dos crentes em quem habita o Espírito Santo verão Cristo no arrebatamento. Há uma razão para se chamar Boas Novas. É um ótimo comentário, Tom. Obrigado. Ótimo comentário. Realmente é chamado de Boas Novas. O Evangelho é Boas Novas porque Jesus deixou um trono no céu há 2000 anos para vir à Terra. E por que ele veio? Porque Jesus te ama tanto e me ama tanto que ele veio aqui para derramar seu sangue. Se tivéssemos fé no poder do seu sangue, nosso problema com o pecado seria totalmente eliminado, incluindo pecados passados, presentes e futuros, nos tornando brancos como a neve. Jesus é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. E ele veio aqui para pagar pelos nossos pecados com seu sangue, porque todos nós temos um problema com o pecado. Todos nós temos. Ficamos aquém da glória de Deus. Erramos o alvo. Precisamos de um pagamento por esses pecados. Não podemos pagar por nossos pecados, não temos esse poder. Seu melhor comportamento não paga seu pecado. Você tem uma dívida por esses pecados, e Jesus a pagou. E Jesus quer passar a eternidade com você. E é por isso que ele veio aqui há 2000 anos, nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo. Ele veio aqui e fez coisas maravilhosas, os milagres, os ensinamentos, as curas, o amor. Mas ele veio aqui, o Cordeiro de Deus. Ele veio aqui para morrer naquela cruz, para derramar um sangue tão poderoso que pode remover cada pecado que toda pessoa já cometeu. Mas tem um porém. Você tem que acreditar nisso, e é assim que você é salvo. Quando você diz para Jesus, quando finalmente chega ao ponto de se humilhar o suficiente para dizer: Jesus, sim, eu sou um pecador, eu admito, eu sei que sou. Eu já pensei coisas terríveis, eu fiz coisas das quais me envergonho, eu sou um pecador. E agora eu acredito que você veio do céu para derramar sangue. Se eu tiver fé no seu sangue, todos os meus pecados serão lavados. Eu sou lavado e alvo como a neve. E Jesus creio na sua obra consumada na cruz. Eles o pregaram na cruz e você derramou seu sangue precioso. Você morreu, foi sepultado e ressuscitou. E Jesus, eu preciso de um Salvador. E agora percebo que você é o Salvador do mundo. Então agora você é meu Rei e meu Deus. E nesse momento de fé você nasce de novo porque Deus colocará o Espírito Santo em você. E você é selado até o dia da redenção. E ele não vai deixar você sair da palma da mão dele. Pertencendo a Jesus, alguns dizem: não acredito em uma vez salvo, salvo para sempre. Respondo: quem é realmente salvo, é salvo para sempre. E tudo o que eu quero dizer com isso é que eu realmente não gosto de entrar nesse assunto, mas eu vou entrar. Às vezes as pessoas vão a algum tipo de reunião de avivamento ou algo assim, e elas, você sabe, acabam sendo pressionadas por alguém, tipo: eu vou lá na frente. Alguém empurra elas. Vai lá na frente. Eles fazem um apelo e a pessoa vai lá na frente, faz uma oração e dizem: pronto, você está salvo, você está salvo. Mas no fundo do coração delas, e Jesus conhece o coração delas, eu não conheço. Não posso julgar quais são essas pessoas. Mas Jesus sabe, no fundo do coração delas, que elas não foram sinceras. Talvez tenham sido pressionadas a fazer isso. Talvez sim, mas sabe de uma coisa? Quando você realmente diz para Jesus: Jesus, eu sou um pecador. Eu creio no teu sangue redentor. Eu creio na tua obra consumada. Eu preciso de um Salvador. Você é o Salvador. Obrigado por me salvar. E naquele momento em que você nasce de novo e o Espírito de Deus é colocado em você, você é salvo. E ele não vai te deixar. Ele não vai te deixar. Tudo bem. Isso é sério. Essa é a decisão mais séria de toda a sua vida, sem exceção. Não existe nada tão sério quanto você dizer sim para aquele preço de sangue que foi feito para te resgatar. Ou você vai continuar dizendo: não, eu não quero isso, eu não preciso disso. Deve haver outros caminhos para o céu. Não, não existem. Jesus é o único que já disse isso. Maomé nunca disse isso. Buda nunca disse isso. Confúcio nunca disse isso. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Ele é o único que ressuscitou. Os outros ainda têm seus corpos nos túmulos, mas o túmulo de Jesus está vazio porque ele ressuscitou. Mas é uma decisão séria. Espero que escolha Jesus, pois não vai querer ouvi-lo dizer: afaste-se de mim, nunca te conheci, no dia do julgamento. Porque esse afaste-se de mim significa eternamente longe de mim. Você entende o que eu estou dizendo? Nesse momento já é tarde demais.
E você não vai dizer que Deus é injusto, que não é justo, porque você vai dizer, eu ouvi o evangelho. Esse cara estranho em um carro me contou as boas novas de que meus pecados foram pagos pelo sangue do Cordeiro. E eu fui tão tolo e disse, não, eu não quero isso. Você não quer que Jesus diga isso para você, ok? Não precisa. Fiz uma oração por você. Orei por todos que veriam este vídeo hoje cedo, durante meu tempo de oração. Portanto, queira ou não, você foi alvo de oração hoje. E se não formos arrebatados hoje, e você me conhece, eu acho que hoje é um dia perfeitamente bom para o arrebatamento. Mas se não, se Deus quiser, eu vejo vocês amanhã. Eu amo vocês.